Você gastaria esses 20 milhões para trazer Santos, goleiro do Atlético Paranaense? Não gastaria não, cara. Eu acho que o Flamengo, ele não mapeou o mercado como deveria, se vê nesse momento com poucas opções e acaba, se for para conseguir um goleiro nesse momento, tendo que pagar caro, porque ele não tem outros lugares para ir atrás. Me parece que é isso. Talvez um bom mapeamento de goleiros que poderia ter sido feito durante todo o ano e agora dar ao Flamengo algumas opções, quando eu digo algumas, sei lá, aí o número tem que ser definido pela inteligência do clube, mas talvez 5, 6, até 10, e sobretudo de acordo com a necessidade que o treinador tem. Alguns treinadores, por exemplo, precisam de um goleiro mais ativo com os pés, como é o caso do Paulo Souza, por exemplo. Então, acho que o Flamengo acabou sendo vítima de um mapeamento ruim de goleiros e está indo meio que nesses dois óbvios que todo mundo fala, né? Um é o João Paulo, que o Bigode até citou, um goleiro mais jovem, talvez com mais potencial de crescimento, e o outro é o Santos, do Atlético Paranaense. Eu tô mais ou menos como a maioria enxerga ele, como um goleiro correto, um goleiro bom. Eu estava aqui na live quando aconteceu o gol do Palmeiras, do Zé Rafael da Recopa, tá? Galera, não foi frango aquilo não, pelo amor de Deus. A bola ainda deu uma desviadinha e tal, aquela bola ali era muito difícil de defender. Mas voltando a falar do Santos, acho que o valor está um pouco fora, e assim como o Bigode, eu já até tive a oportunidade de falar isso aqui também, mesmo que o Hugo tenha me decepcionado um pouco, eu esperava um pouco mais de futebol por parte do Hugo nesse começo, eu esperava ele evoluindo um pouco mais a partir do treinamento do Paulo Grilo. Eu, ainda assim, diante daquilo que se apresentou ao Flamengo, eu gostaria que o Flamengo esperasse até a janela de meio de ano nesse caso, tá? Não porque o Flamengo não precisa de um goleiro nesse momento, precisa. O Hugo não está revelando a segurança que a gente gostaria que ele revelasse, mas porque o Flamengo está prestes a fazer um negócio que eu acho que está um pouco fora da realidade, cara. Eu fui procurar umas negociações antigas de goleiro aí quando eu vi essa notícia, para saber se o valor do Santos tinha alguma base, né? Mas não é um mercado tão aquecido. Quem eu achei que foi vendido pelo mesmo preço, de 3 milhões e meio de euros, foi o Neto. O Neto saiu do Atlético Paranaense, só que ele foi para fora, para Fiorentino, mas aí é um mercado totalmente diferente e o valor do euro era totalmente diferente também. Na verdade, se for fazer o cálculo, provavelmente dá um valor bem inferior, talvez 10 milhões, alguma coisa assim. Mas, então, eu não entendo como bom negócio e fica também uma dúvida. Pô, se o Flamengo brecou tudo, se o Flamengo está preocupado com a tal da penhora do Bacen, que foi feita, que recaiu sobre o Ninho do Urubu e agora recai sobre um valor em dinheiro. E aí o Flamengo, por isso, não pode finalizar a contratação do Andrés Pereira e muito menos ir atrás de outros jogadores. O Flamengo ainda assim está disposto a dar 20 milhões de reais num goleiro e nem é um goleiro excepcional, parece um pouco estranho, cara, parece um pouco incoerente. Ou o Flamengo definiu que a prioridade máxima é o goleiro e aí o dinheiro vai ser só para isso e no resto segura. Assim, mas em princípio parece incoerente, porque veio uma notícia para a gente que Braz e Spindle estavam atrás de jogadores, estavam na Europa e receberam uma ordem direta do Landim, que foi: enquanto não resolver a situação do Bacen, enquanto não desconstituir essa penhora, isso está tentando ser feito por vários meios. O Flamengo apresentou um cálculo que diz que a dívida é somente de 10 milhões. O Flamengo tenta reverter ainda que a penhora não recai sobre dinheiro, mas recai sobre o Ninho do Urubu, por exemplo, como ficou durante tantos anos. Mas eu fico na dúvida em relação a isso. O Flamengo tem esses 20 milhões ou o Flamengo brecou todas as negociações? Era para sair depois da decisão da Recopa. O papo era esse. Não, precisa o Santos jogar a Recopa, o Atlético Paranaense está disputando um título e depois ele poderia ser negociado com o Flamengo. A decisão da Recopa já passou e parece que a negociação segue. Negociar com o Atlético Paranaense é sempre difícil, cara.
bom é negociar com um time que precisa do dinheiro da venda para pagar dívida, pagar jogador, honrar com folha de pagamento. Quando o time é mais saneado um pouquinho, a negociação é sempre mais difícil. Mas a minha opinião sobre o Santos é que, pelo valor, eu acho que não. Talvez se fosse um pouco mais barato, valeria a pena sim, o que não é tão diferente da minha opinião, por exemplo, sobre o Andrés. Acho que se fosse mais barato, acho que valeria sim, mas quando o valor chega a um nível exorbitante, você precisa de um jogador totalmente extraordinário, que eu acho que o Santos não é. Eu não sei se estou falando isso por impressão, Bigode, você está achando que o valor está ok, provavelmente comparando aí com outras transações. Eu estou achando que está um pouco fora da realidade, cara, pela idade do jogador e até pela classe de jogador. Não acho que seja tão extraordinário assim.